Hoje vou conversar com o Demetrios Nunes, ele é diretor de engenharia na Vetex. Tudo bem, Demetrios? Obrigado aí por aceitar o convite. Oi, Eduardo, obrigado aí pelo convite, muito honrado de participar. Legal, legal. Bom, hoje o nosso papo vai ser sobre a criação de uma trilha gerencial, né? Como é que a gente consegue criar uma trilha moderna, vamos dizer assim, e como que foi esse trabalho na Vetex também. Daí eu queria começar aqui te perguntando, Demetrios, por que a Vetex decidiu criar uma trilha de gestão ali na empresa, né? O que existia antes disso? Olha, na verdade, até o próprio papel do Engineering Manager é relativamente recente na empresa. E, e aí, claro, quando a gente começou a declarar e colocar pessoas desempenhando esse papel, começaram a surgir as dúvidas, né? Até porque, como a gente vai ver aqui na conversa, é um papel bastante ambíguo, né? Que você pode vestir, tá vestindo vários chapéus diferentes em determinados momentos, dependendo do contexto. Então, muita gente ali estava desempenhando esse papel pela primeira vez, está desempenhando esse papel pela primeira vez. E aí, assim como a gente fez para a trilha dos engenheiros lá, engenheiras, a gente também trabalhou no início desse ano em desenvolver uma trilha para dar clareza, né? Principalmente quando você fala de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento das pessoas, dos gestores, entender qual é o objetivo, tirar dúvidas frequentes, né? A gente documentar isso, deixar bem mais claro possível, né? E aí acaba virando um papel, um material de apoio também para os gestores dos gestores, né, usarem para ajudar a desenvolver essas lideranças dentro da empresa. Né? Uhum. E eu consigo lembrar do meu passado não tão distante, né? Que essa virada, né, de programador para gestor é uma virada assim bem difícil para quem tá fazendo isso, né? Porque muda bastante assim a forma de trabalhar, muda bastante em relação a responsabilidades. E um negócio muito comum que eu vejo acontecendo é justamente as empresas, pelo menos eu vi isso ao longo de algumas empresas que eu participei. Por mais que eu não fosse gestor não tenha sido gestor em todas elas, eu percebi essa dificuldade nos gestores na época. De a empresa não dar um direcionamento muito claro do que ela espera de uma pessoa que está na posição de gestão ali, né? De cada chegando. Então a pessoa já está fazendo um negócio diferente, sem direcionamento nenhum, então acaba sendo um trabalho ainda mais difícil para ela executar. Exato. E aqui até para você ter uma ideia, assim, a gente não foi tão diferente assim, mas a gente está tentando pagar essa dívida organizacional, agora criando a primeira turma de Apprentice Manager, né, que a gente chama. Antes da Vetex eu estava na Uber, e na Uber essa parte já estava bem consolidada, então tinha um programa de transição do papel de contribuidor individual para o papel de manager, em que você tinha que enfim, tinha todo um processo e tinha previsto também uma questão de você ter coaching, mentoria, você tinha que consumir alguns materiais e tal, e ser acompanhado nos 6 primeiros meses, e tinha até uma etapa de graduação, né? Então, depois de 6 meses, o teu time é entrevistado e assim como quem está te acompanhando ali como mentor, e aí você é declarado como aprovado, como manager já independente ali, e segue a tua carreira por ali. Ou, eventualmente, se você tem esse espaço também, né? Você desempenhou aquele papel durante 6 meses e percebeu que não, realmente não é o papel que eu gostaria de desempenhar, e eu já vi isso acontecer. Então, aí a pessoa volta para o papel de contribuidor individual e sem problema também. Então, é uma forma de você criar uma transição mais suave enfim, preparar o que a gente chama de setup for success, né? Você dá mais chance da pessoa ser bem sucedida naquele novo papel. Mas é muito comum, assim, acho que talvez a queixa número um de gestores de primeira viagem, assim, é falar que, cara, eu aprendi fazendo, nunca tive treinamento, eu li um livro aqui, outro ali, e tal, no máximo, e foi isso. Mas eu acho que a gente está melhorando nisso, aos poucos. A gente vai se acostumando ali, né? E, inclusive, a própria criação desse podcast aqui foi muito baseada nisso, né? Então, eu pensei, como que eu consigo ajudar outros programadores, né, que estão se tornando gestores, a não passarem pela mesma dificuldade que eu passei na época? Também interessante. Pegando um ponto que você mencionou sobre esse Apprentice Manager,
Essa pessoa é basicamente uma pessoa que está na posição ainda de aprendizado, que vai se tornar engineering manager, é isso mesmo? Eu vou te descrever um pouco da minha experiência que eu tive na Uber, onde eu vi esse programa ser. Agora a gente está fazendo criando um programa similar a esse na Vetex, né? Então a gente está tendo uma primeira turma agora na Vetex que está fazendo um curso de gestão para iniciar no papel, ou até quem já está no papel, mas para ter uma base mais sólida ali. Mas na Uber, onde eu já vi o programa ser já está mais maduro, basicamente sim, você era, e eu acompanhei, então eu fiz essa transição com um dos meus managers, ele fez essa transição de IC, então ele era o tech lead do time, em determinado conversa de carreira ali, que é uma das funções do manager ali, ele indicou que queria ir para a trilha de gestão, e aí a gente fez, aí pra você ter uma ideia, né, lá na Uber ele foi entrevistado internamente por diretores de outras áreas, né, que não a nossa, que aí deram o aval, o ok, para ele iniciar o programa. E aí, durante o programa, quando ele começou, ele já assume o papel de manager. A única diferença é que eu estava meio que de sombra dele, né? Então, eu ficava participando das cerimônias, dos rituais com o time, das decisões importantes que tinham que ser tomadas. Eu participava e ficava como um conselheiro ali, dando uma mentoria, dando feedback para ele. E aí, ao fim dos 6 meses, a gente tem uma avaliação que os membros do time dizem, olha, ele está desempenhando o papel satisfatoriamente ou não, isso aqui tem um gap aqui, outro ali. Ele não precisa gabaritar, digamos assim, né? Pode ter um gap ou outro, mas e aí se toma uma decisão de fato, não, beleza, ele tá pronto agora, então, enfim, aí ele já perde o título de AAM, né, que é o Apprentice Engineering Manager, e já fica como Engineering Manager consolidado. Ali naquele momento ele teria a decisão de eventualmente falar, não, olha, não percebi que não é isso que eu quero e tal, vou voltar atrás. Mas nesse caso não, nesse caso ele seguiu e está até hoje lá, enfim, acho que foi uma experiência bem interessante de fazer essa transição de forma mais suave, digamos assim. Uhum. Mas Inclusive, ele começa efetivamente, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, ele começa já a desempenhar o papel de manager enfim, na prática mesmo. legal, legal. Ele Inclusive, consumiu, assim, tem um material lá básico que a gente fornece, e aí a pessoa consome aquele material, obviamente também com o mentor, obviamente orienta os primeiros passos ali, mas ela já começa a desempenhar o papel na prática. é bem legal porque logo de cara, para mim, isso já é muito diferente do que eu já vi assim na minha carreira, né? Então, ter esse direcionamento inicial, com certeza, faz toda a diferença. E um ponto que eu acho até legal mencionar, que eu já vi, né, a comunidade, vamos dizer assim, conversando sobre isso, né, em vários momentos, diversos momentos, é sobre essa questão do pêndulo que você falou, né? De a pessoa, ela está trabalhando como gestora, talvez ela não queira mais e volta para ser contribuidora individual e tal. Então, tem pessoas que ficam fazendo esse pêndulo. Então, isso é bem comum também. Não. Exatamente. Tem um artigo muito bom que a gente fala muito de carreira em Y, né? Carreira em Y e tal. E aí, eu, particularmente, na minha carreira, fiz esse pêndulo algumas vezes, né? Saí de papéis de gestão muito clássico, assim, para voltar a meter a mão na massa, codificar, escrever código e tal. E depois fui migrando de novo para um papel de liderança e gestão, e depois voltei para um papel de contribuidor individual mesmo. E aí, quando eu estava conversando sobre isso com um colega meu na OLX, que foi uma das outras empresas que eu passei, ele me indicou esse artigo de uma engenheira. Agora, depois a gente busca lá e coloca o link na página aí do podcast, mas é justamente o título desse artigo é Carreira em Pêndulo, né? Onde ela descreve esse tipo de transição e pessoas que fazem várias vezes esse movimento ao longo da carreira, né? Que gostam de fazer esse movimento. Eu, particularmente, eu gosto também, porque acaba sempre me mantendo ligado à parte técnica, né? Quando você volta ali um pouco para esse... Eu não sei se eu vou ter oportunidade de fazer isso de novo na minha carreira, né? Nesse ponto da minha carreira agora de novo, mas fiz isso algumas vezes e sempre gostei muito dessa jornada.
E esse artigo é muito bom, e inclusive até foi uma base. Eu fiz uma palestra num evento na TDC uma vez, que era. Eu basicamente peguei a ideia do artigo dela e fiz uma palestra sobre esse tema, que é bem comum também, né, na nossa área, isso acontecer. Uhum. Eu acho até bem legal saber disso, porque quem hoje está em dúvida se quer ir para o lado da gestão, se não quer, talvez valha um experimento, né? De a pessoa fazer e se ela não gostar, tudo bem, ela pode voltar depois. Então É. existe essa possibilidade. Exatamente. Acho que antigamente empresas, acho que hoje tá as empresas mais modernas que têm uma gestão, uma cultura mais moderna de gestão de técnica e de engenharia, dão essa total autonomia de fazer esse tipo de movimentação. Antigamente se enxergava você mudar para a carreira de gestão como uma promoção, né? Muita gente, inclusive, tinha um incentivo errado de mudar para a carreira de gestão, só simplesmente porque era o único caminho que a pessoa tinha para continuar se desenvolvendo na carreira. E hoje eu acho que as empresas mais antenadas e acho que, enfim, que estão com resultados melhores entendem que um bom contribuidor individual é tão valioso quanto um bom gestor, né? Então a gente está conseguindo conciliar melhor essas coisas. Com certeza. E nesse processo aí do desenho dessa trilha, né, de gestão, imagino que você tenha se baseado de alguma forma no Uber, mas eu queria entender como é que foi o processo para vocês decidirem exatamente qual seria o caminho que vocês criariam ali, né? Então foi Ctrl+C, Ctrl+V do Uber, teve alguma outra inspiração? Como é que funcionou aí para vocês? Legal. Bom, eu acho que, obviamente, quando você uma carreira um pouco mais longa com muitas referências, é óbvio que isso te ajuda, né? Então, eu trouxe não só da Uber, mas de todas as experiências que eu tinha tido antes. Já escrevi algumas trilhas, não só de gestão de engenharia, mas de engenharia como um todo, enfim, já tenho uma certa experiência em fazer esse tipo de coisa. Então, mas foi um trabalho bem colaborativo. Eu posso dizer com certeza que foi um trabalho de muitas mãos. A gente convidou os EMs que estão hoje, né, desempenhando esse papel, que queriam estar comprometidos com esse trabalho, em colaborar com isso. E aí a gente fez até hoje esse fórum existe, na verdade, porque a gente está refinando até hoje a trilha. Mas foi basicamente as discussões iniciais. A gente fez a gente mandou uma pesquisa para todos os managers da empresa, perguntando algumas coisas-chave do tipo, o que você acha que faz parte do seu papel, o que você acha que não faz parte do seu papel, o que você faz hoje em dia, o que você acha que você não deveria estar fazendo. Então a gente fez uma pesquisa, pegou um insumo bruto, né, em relação ao que meio que o inconsciente coletivo ali tinha sobre o papel, e aí isso foi a matéria-prima inicial. E aí a gente levou para esse grupo menor, né, que se reunia toda semana, e aí a gente conversou. A primeira, acho que, convergência que a gente buscou foi definir quais seriam as competências, né? Quantas seriam, quais seriam e tal. No final das contas, a gente fechou em 5. Tinham vários candidatos, assim, enfim, acho que talvez tinham mais de 10. Inicialmente a gente foi enxugando, e aí chegamos nas 5 competências hoje que faz parte da trilha. E aí teve um trabalho de detalhamento, né? E aí a gente se dividiu em pequenos grupos, pares ou trios, para cada um escrever um documento um pouco mais detalhado sobre o que era aquela trilha. Então, acho que não tem muita questão de spoiler aqui, já vou falar as 5 competências que a gente tem. Team Growth, né, que é crescimento de time, que é o mais ligado à gestão de pessoas. Technical Advisement, que é a parte técnica ali do teu papel como gestor de engenharia, né? E aí deixar bem claro que o gestor de engenharia, ele é um engenheiro, né? Então tem uma vertente técnica ali importante. Driving Outcomes, que é a orientação do gestor a resultado, né? A produzir resultado. E aí, importante a gente usar a palavra outcome aqui, porque não é output, né? Diferente de output, a gente está falando de outcomes, que é você impactar o negócio, né? Não é número de pontos ou histórias ou o que for, né? O que interessa, na verdade, é impactar positivamente o negócio. Vision Connection é a competência que fala muito sobre alinhamento e o papel do gestor como uma cola, né, da organização, comunica do time para a organização e da organização para o time. Então tem toda essa questão de comunicação.
envolvida. E tem uma quinta competência que a gente chama de citizenship, que aí é uma competência mais genérica, que está... Basicamente, a descrição dela é tudo que você pode fazer como cidadão VTEX do mundo para melhorar tanto a empresa quanto a sociedade, né? Então, tudo que vai além dessas 4 outras competências mais diretas e imediatas do teu papel, que você faz e contribui para ser um melhor cidadão da empresa, a empresa ser melhor, a sociedade ser melhor, está incluso nessa parte de citizenship. Então, assim, e aí a gente teve um trabalho de pequenos grupos trabalhando e detalhando o que era esperado para cada nível, né? Então, a gente hoje essa trilha tem 4 níveis, a gente está trabalhando até nos níveis superiores, além desses 4, e aí a gente trabalhou durante algumas semanas em cada nível, e até hoje, de certa forma, a gente está trabalhando e refinando esse texto. Para você ter uma ideia, hoje em dia o trabalho que a gente está fazendo está sendo, que foi um feedback que a gente teve. Isso é um ponto importante, né? Depois que a gente fez a primeira versão, a gente rodou ela, né? Então a gente executou ela, fez uma avaliação dos gerentes que estão atualmente desempenhando esse papel em cima do texto, né? Contra essa rúbrica. E aí a gente viu, olha, aqui você tem esses gaps, aqui você está bem, papapá. Então a gente fez uma avaliação inicial e recebeu um feedback também, né? Então teve muita gente que, olha, pô, não consegui me encaixar nisso aqui, não entendi, isso aqui está muito ambíguo, isso aqui está aparecendo em 2 lugares, isso aqui está muito abstrato e tal, e a gente pegou esse feedback e agora está trabalhando na segunda versão. E essa segunda versão inclui, por exemplo, uma lista mais concreta de exemplos, né, de ações e atitudes e coisas que o manager deve ou não deve fazer, que são um pouco mais concretas. A gente queria, inicialmente, até não criar um modelo assim muito checklist-like, né, que a pessoa, não, se eu fizer isso, eu estou fazendo, estou ou não estou, né? Porque a gente não queria criar um checklist, né? Como eu falei, o papel do gestor, em geral, trabalha com muita ambiguidade, então não tem muito certo ou errado e tal, tem que fazer ou não tem que fazer, né? Depende muito do contexto. Mas a gente, no final das contas, recebeu um feedback, colocou lá escreveu um baita disclaimer, né, para a pessoa não encarar aquilo dali como uma lista de tarefas que ela tem que cumprir, e aí se ela cumpre, ela tá bem, se ela não cumpre, ela tá mal. Não é essa a interpretação, mas é mais uma orientação, né, mais um guia um pouco mais concreto do que ideias e tal, que a pessoa pode usar de exemplos do que pode orientar ela no plano de carreira dela. Então a gente está nesse momento agora de estar fazendo esse complemento, digamos assim, do texto original e dando uma refinada também no texto original baseado no feedback que a gente teve no primeiro ciclo de avaliações. Eu achei muito legal que vocês não deram Ctrl+C, Ctrl+V em alguma coisa, que é um negócio que a gente costuma ver muito no mercado, né? De alguém ver alguma empresa executando alguma prática e tal, não, vou fazer exatamente isso, talvez vou usar o modelo Spotify aqui na empresa e tudo vai funcionar como, sabe, como mágica aqui. Não é necessariamente assim que funciona, né? Então, todo o ambiente ali, toda a cultura da empresa, tudo acaba influenciando para ela criar os próprios processos, a própria forma de trabalhar, né? Então, dar só o Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V costuma não funcionar muito bem. É uma bela armadilha fazer isso. Exatamente. Dito isso, a gente usou muitas referências, tá? A gente leu muitas trilhas de outras empresas e tal para ter ideias, né? E se inspirar, mas no final das contas teve um trabalho ali de estilar isso e criar uma trilha própria. Uhum. E o outro ponto aqui, tem mais 2 pontos que eu achei muito legais, que foi colaborativo. Então, às vezes a gente espera que... Então, às vezes a gente espera que... sei lá, a gente, né, como gestor, pô, tem uma grande ideia aqui, eu vou implementar exatamente essa ideia e vai funcionar. Não é exatamente assim que funciona. Então, ter a colaboração ali das pessoas eu acho bem interessante, porque por mais que nós sejamos muito bons, e aqui eu tô assumindo que a gente é muito bom, por mais que a gente seja espetacular, a gente não vai conseguir ter todas as respostas. Então, ter a colaboração das pessoas ali, até para que isso crie um engajamento maior nelas também, né, para fazer aquilo ali funcionar, eu acho bem interessante. Então, curti muito essa ideia aí de tornar esse processo de criação também colaborativo. Sim, foi realmente muito, muito gratificante isso e eu acho que assim, é o tal negócio, cada empresa é um contexto diferente, não dá para você
copiar e colar. Um exemplo muito claro que eu posso te dar, por exemplo, tem uma competência na trilha de gestão da Uber que eu gostava muito, chamava Truth Seeking, que é a capacidade do gestor de sempre não deixar poeira embaixo do tapete, sempre buscar a causa raiz das coisas, ter conversas difíceis. Era uma trilha que incentivava muito você ter os feedbacks e as conversas difíceis e não fugir do problema, né? E eu acho que na Vetex, essa parte da cultura, digamos assim, da liderança, ela está representada nos princípios de liderança que a gente tem, que é universal para todos os funcionários, porque a gente declara, inclusive, que todos os funcionários da Vetex são líderes, né? Por definição, por declaração. Então, e aí eu acho que essa parte, que era uma competência na Uber, aqui está representado na forma de princípios de liderança, que são 4 princípios. A gente pode até entrar depois, mas eu acho que está muito bem capturado ali. Então não tinha necessidade, entendeu? Da gente ter uma competência para isso. Então esse é um exemplo de que cada lugar é um lugar, né? Você tem que fazer custom made, não tem jeito. Com certeza. Bom, eu acho que esse é um ponto legal para a gente entrar nos princípios aí da liderança, se você tiver eles aí, se você quiser abrir para a gente, acho que seria bem legal. Legal. Eu acho que essa é uma parte muito única da cultura da Vetex. Assim, a gente fala muito de comunicação de alta performance, né? É uma coisa que, desde que eu entrei na empresa, eu estou aprendendo a respeito, e ainda sou, de certa forma, um aprendiz nesse sentido, mas que é uma forma de você representar a comunicação. Até a gente tem um vocabulário próprio, né? A gente fala declaração de futuro, isso daqui é por declaração e tal, porque a gente meio que abraçou essa forma de pensar e de se comunicar, em que primeiro, você tem essa questão de que a liderança, a definição de liderança é alguém que está comprometido com um futuro que não é previsível. Então, deixa eu explicar um pouco isso, né? Porque se você deixar a água rolar do jeito que... se você não deixar só o momento acontecer, você vai para um futuro que é relativamente previsível, né? E pode ser bom até, pode até ser bom, né? Esse futuro previsível pode ser um futuro bom, mas talvez não seja o melhor possível, né? Que você tenha, a melhor possibilidade possível. Então, a gente define muito assim, que o líder é aquele que traz a possibilidade de um futuro imprevisível, né? De um futuro extraordinário, que a gente chama, né? E isso acontece sozinho, isso acontece, né, fazendo força, né? Você tem que botar energia ali, você tem que botar comprometimento, você tem que comunicar, você tem que criar uma visão e comunicar isso muito bem. Então, a gente tem esse vocabulário e esses princípios, e aí é uma coisa que quando você entra na empresa, você tem um contato com ele, você faz parte do onboarding e tal, e depois você começa a entender, você começa a receber feedback também. Então, uma das coisas, por exemplo, se você não concordar com alguma coisa, você tem que propor, né? Não adianta você reclamar de alguma coisa que não está funcionando, ou que você não gosta e tal, sem uma contraproposta, né? Como é que você melhora isso? E quando a gente conversa, quando você discute coisas, de ideias e tal, a conversa é sempre em função de propostas, né? Então, se você acha que alguma coisa não está funcionando bem, você tem que propor uma forma melhor de fazer aquilo. Se a pessoa que está conversando com você não concordar com aquilo, ela tem que contrapropor, enfim, e por aí vai, né? Então, tem uma forma de você conversar que leva para uma ação, ela move a ação para frente, né? Então, isso é muito legal. E aí, por baixo disso, tem esses princípios da liderança e de comunicação de alta performance de maneira geral. São 4. Um é você estar em campo, né? Não, a gente usa essa analogia de você estar na torcida reclamando do juiz, ou você está no campo, né? Tentando fazer o gol, ajudando o time, né? Então é um pouco isso. Você tá ou não está envolvido, né? Então você tem que estar envolvido. Primeira coisa, né? Outra coisa é a autenticidade. Você estar ali, é você que está ali. Não é um personagem, não é alguém que você quer
que as pessoas vejam você daquele jeito e tal, e você também não tem medo de ser você mesmo, você pode ser você mesmo, né? Então você pode agir com as tuas peculiaridades e tal, da tua personalidade, e isso vai ser valorizado e você vai receber feedback sobre o que tá bom e o que não tá bom. Então, esse é um outro ponto. O terceiro é a questão do compromisso extraordinário, que eu já falei, né? Quer dizer, se você acredita em alguma coisa, não interessa o teu cargo, tua posição na hierarquia, quanto tempo você está na empresa. Se você acredita em alguma coisa, você vai propor aquilo e vai mover a ação para aquilo acontecer. Né? Então, para justamente gerar esse futuro extraordinário que você está propondo. Né? Depois a gente até pode entrar em exemplos mais concretos disso. E o último é integridade. Integridade no sentido não, às vezes, muitas pessoas veem a questão ética, a pessoa é íntegra, é ético, não é tanto isso, apesar disso fazer parte também. A gente assume que as pessoas que a gente trabalha são éticas, né? Então, além disso, tem o código de ética da empresa e tal, que tem uma série de pontos lá, e a gente assume sempre boas intenções e que a pessoa está trabalhando eticamente. Mas o ponto da integridade que a gente fala aqui é de você estar inteiro, né? Você está o tempo todo inteiro na situação, né? Você não está com um pé dentro e outro fora, né? E a integridade tem a ver com também você honrar a tua palavra, você honrar os teus compromissos. Então, se você e não precisa ter medo assim, não é uma questão de você se comprometer com alguma coisa, ou com, por exemplo, o caso mais clássico, né? Você se compromete com alguma entrega, ou alguma coisa que você precisa fazer, o teu time precisa fazer, e aí no final das contas você vê que não vai dar tempo. O que você faz, né? Uma coisa é você fazer essa promessa, né? E no momento que você perceber que você não vai ser capaz de honrar essa promessa, você avisa todo mundo que vai ser impactado por aquilo dali e lida com as consequências, né? Boas e ruins, enfim. Você lida com as consequências e faz uma nova promessa, refaz a promessa e aí, nesse sentido, você está sendo íntegro, entendeu? Porque você acreditava até um certo momento que você iria conseguir, você teve informações novas, você vai lá e integramente e coloca, olha, a gente precisa rever isso daqui e, enfim, se tiver que ajustar alguma coisa, a gente vai ajustar e aí você faz uma nova promessa. Então, integridade tem a ver também com esse negócio de você honrar a sua palavra o tempo todo, né? Você está íntegro na situação. Então, acho que tem esses quatro princípios aí e eu acho que eles guiam muito bem aquela questão, né, da gente ter as conversas difíceis e buscar sempre uma coisa mais audaciosa, digamos assim, né, buscar os futuros extraordinários. Eu acho que acaba estando bem capturado aqui nesses quatro princípios. E eu imagino que esses princípios sejam aplicáveis não só aos gestores, mas também a todo mundo, a todos os programadores, todo mundo que está na empresa, né? Exato, isso é universal. E é o que eu falei no início, né? A gente considera todas as pessoas líderes, né, na empresa, né? Capazes de serem líderes e desempenhar, exercer esses princípios. E aí um exemplo muito claro, assim, sendo concreto, a gente teve semana passada o hackathon da empresa. Quem organiza, tem uma liderança muito clara que organiza esse hackathon, que é um engenheiro. Ele é um engenheiro de um dos times e ele tem um compromisso extraordinário em fazer o hackathon acontecer todo trimestre de maneira brilhante e ele faz, cara, ele faz acontecer. Ele aciona, ele não faz sozinho, né? Tem uma organização toda ali que ele ajuda, mas a força motriz e quem acaba puxando liderando isso é essa pessoa, entendeu? E, enfim, isso é exemplo muito claro desse princípio em ação. E tem vários outros exemplos. Tá? Estou usando esse que está bem fresco na minha cabeça aqui. Bom, muito legal. Eu só não vou puxar mais para a gente conseguir tocar em outros pontos aqui, Claro. que eu já tinha anotado. Bom, vamos lá. O próximo que eu queria saber é em relação a... Porque assim, quando a gente fala de gestão, a gente vai ter vários níveis ali. Então, vou botar aqui em termos genéricos, né? Eu acho que funciona para qualquer empresa. Então, a gente vai ter líder de equipe, líder de líderes, talvez líder de tribo, alguma coisa assim, vai subindo, cargo de direção, enfim, por aí vai. Uhum. E nesse crescimento, tem alguma coisa que muda na visão de vocês em relação ao que se espera das pessoas que estão ali, tirando o fato dela ter mais responsabilidades e tal, mas em termos de talvez habilidades ali, de expectativas, tem alguma coisa que muda assim muito claramente de uma posição para outra?
A gente está discutindo essa evolução nesse momento, porque o que eu te falei até, os níveis mais altos, a gente ainda não trabalhou, não tem uma definição tão clara, né? Mas, assim, tem, como você falou, né? Tem muito a ver com expansão de escopo, né? Escopo, impacto que a pessoa tem. Isso geralmente tem uma relação com o número de pessoas também, né? O tamanho da organização que ela lidera, mas nem sempre, tá? Só deixar claro, é comum porque quando você precisa criar cada vez impactos maiores, você precisa de mais ajuda. Então, mais gente também acaba entrando nessa frente. Mas, às vezes, acontece de ter uma pessoa que tem o potencial ainda de ser uma organização muito grande, mas ainda não está naquele ponto, né? Então, mas mesmo assim a pessoa precisa ter habilidade para gerar aquela organização que no futuro pode ser grande. Então tem esses pontos comuns assim de maneira geral, né? Você aumentar o escopo, eventualmente aumentar o tamanho do time também, e tal, ter organizações maiores. E aí, além do escopo, o tamanho da organização, impacto, né, que você gera, tem uma coisa que a gente viu bem claramente também, que aumenta a ambiguidade, o nível de ambiguidade que você tem no papel, né? Então, se no primeiro nível de gestão já tem um nível de ambiguidade forte ali, quanto mais você, de certa forma, avança no desenvolvimento da tua carreira como gestor, mais você vai ficar sujeito a ambiguidade. Por quê? Porque você está mais exposto a muitas forças de todos os lados, né? Você começa a ter contato, com a necessidade de você entender de várias outras áreas, né, começa a aumentar. Então, a necessidade de você desenvolver multidisciplinaridade, né? Por exemplo, você entender de parte legal, sem entender de parte financeira, sem entender um pouco de marketing, sem entender de administração, de comunicação, de produto. Quando você vai avançando, você vai precisando ficar cada vez mais multidisciplinar. Ao mesmo tempo, todas essas outras áreas e disciplinas começam a te obrigar a tomar decisões em função delas, né? Então vai ficando também mais ambíguo, né? Não é só uma decisão técnica agora. Agora você tem que levar em consideração vários outros fatores e tal que você precisa para tomar boas decisões. Então acho que tem essa coisa em comum, né? De você ficar um ambiente cada vez mais ambíguo e mais multidisciplinar, né? Uhum. É bem interessante e para quem está assumindo uma posição de gestão agora, né? Então já é bom saber disso porque ela já vai se preparando. É, Não é fácil. até voltando um pouco, assim, se você parar para pensar em relação o que difere tanto assim um senior engineer, né, ou um staff engineer de um manager e tal, na prática não tem mais similaridade do que diferença, né, eu diria, porque o skill set de liderança, ambas as trilhas você tem que desenvolver. Então, mesmo a pessoa que continua na trilha de contribuidor individual, ela vai ter que desenvolver toda a parte de soft skills de liderança, porque tudo bem, até existem contribuidores individuais super especializados que eventualmente vão ficar super focados numa área técnica e tal, mas são exceções, tá? São exceções. Um IC, normalmente, ele vai precisar também desempenhar um papel de influência, de ter uma visão técnica, né? Comunicar essa visão técnica claramente, trazer outros engenheiros para essa visão, né? Para comprar essa visão e construir essa visão junto. Então, tudo isso vai continuar tendo tanto na trilha de contribuidor individual quanto do gestor. A única diferença é que, de maneira geral, assim, eu acho que, não sei se é a única, mas a maior diferença é que, geralmente, a trilha do gestor ele tem pessoas reportando para ele, né, e ele é responsável por fazer algumas partes, principalmente da parte de gestão de pessoas e avaliação de performance, decisão de contratação, desligamento, esse tipo de coisa que um contribuidor individual geralmente não faz. Mas até mesmo a parte de feedback, desenvolvimento de carreira, um engenheiro mais sênior, ele vai precisar desenvolver isso também, né? Então, você vê que mesmo na parte de gestão de pessoas tem também algumas interseções ali.
entre as duas trilhas, né? Isso é algo importante para quem quer crescer, inclusive na trilha técnica, saber já, né? É, Que não se trata só de se aprofundar tecnicamente, se trata também de aprender um pouco sobre liderança, uhum, sobre gestão, sobre comunicação, enfim. Então é um ponto bem interessante. exato. E, voltando um pouquinho no pessoal, né, nos programadores que estão se tornando gestores, você consegue enxergar algumas dificuldades ali muito claras em quem está fazendo essa transição? Algumas coisas são muito específicas, assim, que você normalmente vê que sempre acontece? A gente até no material de onboard que a gente tem alguns pitfalls, né? De clássicos, assim, de anti-patterns, digamos assim, de transição desse papel, que são bem comuns, né? É a pessoa confundir um pouco a questão da posição e como uma fonte de autoridade, digamos assim, né? E aí começar, de certa forma, a ser meio que um ditador, um taskmaster, né? Em que não, eu defino o que as pessoas vão fazer, eu defino as tarefas e distribuo as tarefas e delego e acompanho e cobro e tal, esse tipo de coisa, né? O que não é o que a gente espera do gestor. A gente espera que o gestor desenvolva no time a capacidade do time se auto-organizar, né? E não depender dele definir o que cada um vai fazer e ficar controlando o que cada um está fazendo. Mas esse é um erro comum, né? De confundir esse papel com um papel de autoridade, quando na verdade é um papel de servitude, né? A questão do líder servidor, você está ali para suportar o time, né? Você não está ali para mandar no time, né? Então essa é uma coisa que tem que estar bem clara. O outro também muito clássico geralmente assim, pelo menos nas empresas que eu passei, você faz essa mudança de trilha quando você já está no nível de senioridade, engenharia, geralmente você é um tech lead do time, né? E aí uma dificuldade é você largar o osso, né? É você fazer essa mudança de papel e continuar desempenhando esse papel de tech lead e metendo a mão na massa de forma significativa, o que não funciona no longo prazo. Pode ser que em determinados contextos você tenha que fazer isso temporariamente, né? Se você tiver num time em que não tem nenhum outro engenheiro sênior, né? E aí que determinadas decisões técnicas ou até tarefas técnicas precisem de mais senioridade, e aí você é o único que está ali, eventualmente você vai ter que fazer. Mas tem que ter consciência de que aquilo ali é temporário, que você precisa desenvolver ou contratar um tech lead no time para desempenhar aquele papel. E por que isso não funciona no longo prazo? Porque uma mudança fundamental quando você sai do papel de IC para manager é que você muda o teu modo de operação, né? Eu costumo falar até de corrente contínua e corrente alternada, né? O manager tem um outro artigo que fala de maker's time e manager's time, né? Fala um pouco sobre isso, que é exatamente isso. O manager ele tem que otimizar o tempo dele, a forma dele operar para disponibilidade e tempo de resposta. Ele tem uma latência baixa, né? Quando alguém solicita alguma coisa para ele, ele tem capacidade de parar o que ele está fazendo ou desviar o que ele está fazendo e conseguir atender as pessoas de maneira rápida, né? Enquanto que o IC não, o IC ele precisa se concentrar durante muito tempo em uma coisa só e, idealmente, não ser interrompido, né? Então, um trabalha em modelo de interrupção e o outro trabalha em modelo contínuo, né? E você conciliar os dois, cara, no longo prazo é quase impossível, entendeu? Eu já vi muito, e eu já passei por esse tipo de situação quando eu fiz essa transição de pêndulo e tal. Você começa a ficar irritado, né? Porque você está ali concentrado numa tarefa e aí as pessoas começam a te ativar para você resolver um problema, desbloquear alguma coisa, não sei o quê, e você começa. Ou você vira gargalo, né, dentro do time, porque você vai começar a fazer a tua tarefa de forma muito lenta, porque você toda hora está sendo interrompido, né? Ou você não vai ter responsabilidade suficiente para as questões de gestão, né? E aí você também não vai desempenhar esse papel tão bem. E vai até ficar conhecido como um cara irritado, rabugento, porque toda hora as pessoas vão falar com você e você está ali concentrado em alguma coisa e não pode parar, entendeu? Então, elas realmente não são compatíveis, né, no longo prazo. Então, essa é uma armadilha
comum. O que eu falo, assim, de maneira geral, se o manager ele vê espaço para continuar e ele gosta de continuar codando e tal, e fazendo coisa técnica, eu nem acho, eu não acho que é proibido, né? A gente não coloca isso de uma forma proibida, mas ele tem que. O que eu oriento é que ele não pegue, por exemplo, tarefas críticas do caminho crítico da entrega do time, entendeu? Se ele quer estar envolvido nisso, de repente ele faz alguma coisa que ajuda a automatizar alguma coisa no ambiente de desenvolvimento do time, né? Acelera, desbloqueia alguma coisa, mata um débito técnico, mas que o time não dependa daquilo para completar o objetivo do sprint, por exemplo, né? Você tem um objetivo do sprint, aí se você começar a pegar tarefas que interferem no objetivo, você vai eventualmente virar um gargalo, entendeu? E aí vai prejudicar o objetivo que foi planejado. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser se manter envolvido, você pode pegar outras coisas que se você fizer ou não fizer, se você fizer, ótimo, vai ajudar o time, mas se você não fizer, também não prejudica tanto. Mas, de maneira geral, acho que essa transição do tech lead para o manager tem que estar bastante consciente que isso vai ocorrer. E, geralmente, quem sofre muito com isso, né, acaba não se adaptando bem no papel e aí depois acaba voltando para a trilha de contribuidor individual, né? E normal, assim, não tem nenhum trauma também. A pessoa acho que tem que experimentar e ver o quanto que ela, enfim, vai ter prazer fazendo a entrega através das pessoas, né? E não mais através do código. Eu acho que essa é uma grande forma que a gente descreve, né? Assim, a gente fala a missão do manager de engenharia é ele entregar um time de alta performance, né? Então ele entrega um time de alta performance que gera um grande impacto positivo na empresa. Geralmente esse time, como é de engenharia, vai ser através de código e tal, mas ele não gera mais impacto ele diretamente através do código, né? Ele gera através de gente. Então, matéria-prima dele não é mais o código e são as pessoas. E, claro, assim, você tem que descobrir, quando você faz essa transição, você tem que descobrir que você é feliz fazendo isso, né? Se você descobrir que, na verdade, cara, o que você realmente gostava de fazer era a parte do código, beleza. Volta atrás lá ou volta atrás ou não, dá o passo para o outro lado de novo e enfim, fica no lugar em que você é mais potente, mais feliz, né? Tem um terceiro anti-pattern que também é interessante, que quando a pessoa. Isso ocorria muito quando a gente tinha classicamente o papel do Scrum Master, né, do Agile Coach e tal, em que a pessoa fica só ligada no processo, nas coisas, né, de como que o time trabalha e tal, e fica um pouco desconectada da parte técnica e da parte do negócio, do impacto que tem que ser gerado, entendeu? Então fica muito ali. Não, vamos botar todas as práticas e fazer o Scrum by the Book e colocar um monte de métricas e tal. Óbvio que tudo isso, numa medida boa, é positivo, né? Mas se a pessoa focar só nesse aspecto, ela vai esquecer outros aspectos importantes, como o desenvolvimento das pessoas, a conexão com o negócio, né? O outcome, que a gente falou no início, e a parte técnica também. Então, focar também só num aspecto processual pode ser uma armadilha comum, né? Que as pessoas confundem um pouco esse papel do manager como eventualmente um papel de Agile Coach ou Scrum Master, esse tipo de coisa que é bem comum também. Outro dia eu li uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas a frase é bem simples e eu acho que explica muito bem isso aí que você falou, né? Que é tudo com moderação. Uhum. Então, assim, tem várias frentes ali que realmente, né, quem tá na posição de liderança precisa olhar. Então, se ela olhar muito para um lado, provavelmente ela vai estar esquecendo de outro e aquele outro lado vai deteriorar. Então, seja o lado de pessoas, seja o lado do produto, né, do negócio, seja o lado de tecnologia, seja o lado de, enfim, processos, por aí vai. Então, ela entender que ela tem, realmente, o trabalho é ambíguo e que ela precisa olhar para vários lugares para ver se tudo está funcionando razoavelmente bem, eu acho que é um ponto importante. Exatamente. E é o tal negócio, não tem certo ou errado. Eventualmente, vai ter momentos que você vai precisar focar nesse aspecto processual, métrica, formatar os rituais ali e tal, estabelecer isso bem. Mas se você fizer só isso e deixar o resto de lado, aí no longo prazo não vai ser legal. Uhum.
E mudando agora de assunto, né? Assim, uma coisa é avaliar as pessoas que já estão na empresa ali, estão trabalhando no dia a dia, você consegue saber exatamente como é a entrega delas, né? Então, avaliar se faz sentido ela se tornar líder de equipe, ou se ela faz sentido ela ser promovida, inclusive. E outra coisa é avaliar as pessoas num processo seletivo. Daí eu queria entender como é que funciona essa avaliação, né, pelo lado de vocês, em um processo seletivo. Como é que vocês sabem onde que se encaixa uma pessoa ali em termos de, a pessoa é líder de equipe ou líder de líderes, enfim, como é que vocês fazem isso por aí? Legal. Inclusive, é engraçado porque eu estou lembrando, a gente teve um processo recente agora que eu participei como hiring manager e ao longo do processo a gente percebeu, a pessoa entrou para uma posição, né, fazer o processo de seleção de engineering manager e ao longo do processo a gente foi percebendo que seria melhor, não que eventualmente a pessoa não vá desenvolver, não vá, se ela vier para cá e ela não vai desempenhar o papel de manager, mas seria melhor ela começar como individual contributor, né? E aí a gente adaptou o processo no meio do caminho, que na prática a diferença é de uma entrevista só, até aquilo que eu te falei, a diferença não é tão grande, a gente troca uma entrevista por outra, na prática essa pessoa ela fez uma entrevista a mais e ela ficou meio que avaliada tanto do lado de gestão quanto do lado de engenharia. E aí a gente fez a gente está chegando no final do processo com ela e a princípio a gente vai fazer uma oferta mais voltada para contribuidor individual, que eu acho que é onde ela vai se sentir mais, vai ter mais chance de sucesso, né, inicialmente falando, e aí depois ela pode eventualmente tomar a decisão de mudar. Que inclusive até, cara, de certa forma, o Google, por exemplo, as posições de manager para a organização de SRE deles, eles fazem esse processo, assim, que eles contratam você como manager, mas você fica 6 meses trabalhando como engenheiro. Os 6 primeiros meses que você está ali, você não trabalha como manager, você trabalha como engenheiro. Pelo menos foi o que me contaram na teoria, não sei se na prática isso ocorre. Mas eu acho uma ideia muito interessante. Se eu pudesse me planejar para o meu pipeline de manager, eu poder preencher essa posição daqui a 6 meses, talvez um dia a gente consiga fazer isso, né? Eu acho que é uma ótima forma de você fazer onboarding, né? Porque o manager que tem a experiência de trabalhar como engenheiro ali dentro do time, ele vai ter um contexto técnico de entender o dia a dia do time ali no detalhe, que vai dar uma efetividade para ele quando ele estiver desempenhando o papel de manager. Então, ter essa opção é muito bom, né, de você fazer isso. Mas aí, voltando à tua pergunta em relação ao processo seletivo, a gente tem, então, em comum, né? Os dois processos seletivos para engenheiro e para gestor têm uma entrevista técnica voltada para a parte de arquitetura, né? E aí, a diferença que a gente tem no processo é que o engenheiro ele faz uma entrevista de coding e o manager ele faz uma entrevista de technical skills de management, tá? Que é justamente para avaliar as habilidades como gestor, habilidades técnicas como gestor, tá? É, e, e aí, basicamente, essa é a diferença entre os dois processos. Tem outras entrevistas também envolvidas nos dois processos que são comuns, tá? Mas em relação à questão do nível que você falou, aí durante a entrevista de hiring manager, a gente tem uma avaliação em relação ao desenvolvimento da carreira da pessoa, se ela já teve experiência, quanto tempo de experiência ela tem liderando time, se ela já liderou outros líderes e tal. A gente começa a tentar coletar sinais de qual que seria o nível mais adequado para a pessoa entrar, né? Mas realmente não é talvez não seja tão claro a definição do nível para um manager quanto é para um engenheiro. Assim, acho que a gente tem mais facilidade em conseguir fazer a calibração do engenheiro no processo de seleção do que o do manager de fato. Mas tem algumas evidências que a gente tenta capturar e eventualmente tem discussões, será que essa pessoa é nível X ou nível X mais um e tal, e aí a gente toma uma decisão. Nem sempre a gente acerta, né? Às vezes a gente erra também, mas faz parte.
Com certeza. Processo de seleção, de maneira geral, eu costumo dizer que você tem um nível de sinal muito pequeno, né, para uma decisão muito grande, né? Mas não tem jeito, assim, acho que a gente, ao longo do tempo, melhorou muito os processos, na nossa área principalmente, é, mas na prática você ainda tem um risco, uma chance de errar em qualquer processo de seleção e outros fatores ali externos atuando também que é inerente desse tipo de processo, não tem muito jeito. Com certeza. É muito difícil a gente conseguir ter uma boa percepção da pessoa em termos de do que ela é capaz, de como ela trabalha, conversando com a pessoa 3, 4, 5 vezes ali, né? Então a gente vai descobrir ao longo de 6 meses, ao longo de um ano, né, trabalhando com a pessoa, a gente entende como que realmente é o nível de trabalho dela, como que ela atua no dia a dia, como que ela Exato. lida com outras pessoas, como que ela lida com adversidades, enfim, isso aí Uhum. realmente é só no dia a dia mesmo. É. A gente tenta captar sinais, né, relacionado a esse tipo de situações e tal durante o processo de entrevistas, mas com certeza é muito mais confiável depois que você já está trabalhando com a pessoa há alguns meses. Uhum. E outro ponto que eu queria saber é se na Vetex, assim, nas empresas que eu trabalhei, isso acontecia, né, e acontece bastante, que os desenvolvedores, eles tenderem a seguir uma trilha técnica, ou preferirem uma trilha técnica. Daí eu queria entender se aí a coisa também é assim, né, mais natural, é se continuar na trilha técnica, e se for, como é que vocês fazem se é que vocês fazem, né, talvez algum trabalho para engajar o pessoal a querer ir para o lado da gestão também, enfim, queria entender como é que funciona isso aí. Olha, sendo bem sincero, eu acho que a gente não identificou nenhuma tendência muito forte é, relacionada a um lado ou outro. O que eu posso dizer é que eu acho que outras empresas que eu passei acontecia até o contrário. Empresas que tinham essa coisa de parecer que por exemplo, empresas que a carreira em Y não era tão bem implementada, parecia que tinha mais oportunidade do lado da trilha de gestão. E aí acabava que naturalmente tinham pessoas que ficavam inclinadas a seguir uma trilha de gestão, quando claramente você via que aquela pessoa era mais poderosa como um contribuidor individual, entendeu? E então eu acho que eu não consigo perceber hoje uma tendência muito forte de um lado ou de outro dentro da Vetex, mas eu acho que a gente está, de certa forma, acho que bem balanceado, no sentido de que as pessoas que estão se desenvolvendo para posições mais sêniores do lado de engenharia e declaram essa intenção de vir para o lado de gestão, a gente tem as oportunidades ali, então a gente não está vendo uma situação em que tem muitos engenheiros querendo fazer a mudança para a trilha de gestão e a gente não tem oportunidade suficiente, e também a gente não vê o contrário olha, ninguém quer ir para a trilha de gestão, a gente está tendo que contratar todos os gestores de fora. Não, tem um mix ali, assim, eu diria, meio a meio, que está saudável nesse momento, porque aí o que a gente está fazendo tendo uma mistura, até o próprio time de diretoria de engenharia lá tem esse mix que é muito saudável. A gente tem diretores que vieram do mercado de outras empresas e diretores que foram formados na Vetex e é super útil a gente ter essa mistura de senioridade Vetex, digamos assim, e senioridade de mercado, né? Misturado ali é super poderoso. E eu acho que não tinha parado para pensar nisso, mas de certa forma, nos outros níveis, acho que a gente também está com esse tipo de combinação. Bem legal, bem legal. E para a gente finalizar aqui, eu queria saber assim, se assumindo que tenha alguém que está ouvindo a gente, né, e que está interessado em desenhar melhor uma trilha de gestão na empresa, uma trilha mais moderna, vamos dizer assim, o que você pode deixar de dica para essa pessoa? Você já tendo passado por esse processo, aí o que você pode deixar para a pessoa? Eu acho que assim, hoje tem muita bibliografia disponível na internet, na forma de livros e artigos, conforme a gente falou antes, né? Então, eu acho que é legal estudar esse material, né? Para você justamente poder construir alguma coisa embasada, né? E não precisar reinventar a roda. Tem livros muito bons, por exemplo, como Elegant Puzzle, que é do manager da Uber, que tem vários conceitos interessantes ali. Tem o Manager's Path, que fala da progressão de carreira do gestor.
enfim, e vários outros. Se a gente quiser, depois eu te passo até uma lista de recomendações de leitura. E tem, cara, se você pesquisar realmente todos os tracks que existem aí públicos, e a Vetex vai publicar, a gente tem essa intenção, a gente acha que ainda não está bom o suficiente para a gente publicar, mas está perto já, né? Então, em algum momento ao longo desse ano a gente deve publicar a nossa e eu acho que é isso, é você olhar de outras empresas, mas não copiar. Conforme a gente falou lá no início, pega como inspiração, como referência, mas pensa um pouco o que faz sentido para a tua cultura, da tua empresa, do teu contexto, e cria o seu. Mas, Muito legal. enfim, cada um vai fazer de um jeito, né? Também. É, A maneira de fazer também faz parte da descoberta ali. eu acho que vale se inspirar, inclusive, na própria maneira de se fazer. Você se inspira em outras pessoas que fizeram, vê se faz sentido pro teu contexto, seguir aquela ideia da pessoa, talvez você junte com algum outro pedacinho de outra e tal, de outra empresa, enfim, por aí vai, para fazer. Eu acho que é bem semelhante aqui, inclusive, ao próprio processo de você criar a trilha, o processo de você, como você pensa no problema, inclusive, o que você vai, talvez, priorizar ali, qual a mensagem que você vai querer passar para as pessoas, enfim. Acho que isso tudo pode fazer alguma diferença também. Com certeza. Bom, muito obrigado pela conversa, Demetrio. Acho que foi assim, muito legal conversar contigo. Esse é um assunto bem interessante, porque muitas empresas não estão preparadas para enfim, ajudar as pessoas a crescerem numa trilha de gestão ali. Então, eu acho que esse papo aqui vai ser muito importante para quem está ouvindo a gente. E muito obrigado de novo e até a próxima. Legal, Eduardo, eu que agradeço. Um Prazer. abraço.